Josué, capítulo 24, versículos 14 a 18. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito e sirvam o Senhor. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. O Senhor expulsou de diante de nós todas estas gentes, até o amorreu morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois Ele é o nosso Deus. Estamos chegando perto do Ano Novo. E nessa época há inúmeras promessas que são feitas. Perder peso, pagar todas as suas contas, trabalhar mais, talvez trabalhar menos, começar um namoro, terminar um namoro, ir para a faculdade, ganhar mais dinheiro, ter mais tempo com os filhos e com a esposa, trocar de carro, trocar de casa, trocar de bairro, enfim. Quando prometemos alguma coisa e queremos muito cumpri-la, nós usamos todos os meios possíveis para alcançá-la, não é verdade? Todas as nossas escolhas nos levarão a alcançar o que nós queremos. Mas qual é a melhor promessa que nós podemos fazer nessa data e óbvio, em todas as outras? Qual é a melhor escolha? A mais importante que podemos tomar ainda hoje? Bom, essa passagem muito conhecida do Antigo Testamento vai nos dar a resposta. O livro de Josué narra como o povo de Israel entrou na terra prometida liderado por Josué. Josué foi discípulo de Moisés e, após a sua morte, Deus o usou para liderar seu povo na conquista da terra de Canaã. Quando era jovem, Josué viu Deus fazendo uma aliança com seu povo por meio de Moisés. Nessa aliança, Deus prometeu ao povo bênçãos em caso de obediência e maldições em caso de desobediência. O povo concordou com os termos de Deus e entrou nessa aliança. Mas aquela geração não entrou na terra prometida porque desobedeceu aos termos da aliança. Nem mesmo Moisés entrou nessa terra, mas somente os jovens Josué e Calebe. Agora, grande parte da terra já foi conquistada e os inimigos derrotados. Mas essa nova geração não é a da época de Josué. Muitos precisavam entender a aliança de Deus com eles. Por isso, no último discurso de Josué, Deus renova sua aliança com Israel e deixa bem claro a essa nova geração as ordenanças que podem trazer bênçãos ou maldições. No capítulo 24, Deus começa dizendo o que ele fez pelo povo de Israel. Primeiro, ele diz que os escolheu e multiplicou, os libertou da escravidão, deu vitória contra os inimigos e então lhes deu a conquista da terra de Canaã. Agora, no trecho que começamos a ler hoje, Deus deixa bem claro o que eles devem fazer por ele em resposta a tudo que o Senhor já lhes fez. As obrigações de Israel podem ser divididas em 3 partes e hoje vamos estudar a primeira. A primeira obrigação daquele povo seria escolher servir ao Senhor. Josué convoca o povo a temer ao Senhor e a servi-lo com sinceridade e verdade. A palavra servir usada aqui aparece 14 vezes nessa passagem, uma passagem de 10 versículos. Ela é usada na Bíblia com o sentido de celebrar uma festa, dedicar algo em sacrifício, prestar culto e adorar. Servir a Deus, então, não é somente fazer algo por Ele, mas se dedicar a Ele como um sacrifício, prestar culto e adorá-lo continuamente todos os dias de nossas vidas. Era isso que o povo deveria fazer. Por isso, o povo deveria jogar fora os deuses que seus pais serviram e adoraram antigamente, e adorar somente ao Senhor. Mas, se servir ao Senhor fosse algo ruim aos olhos do povo, eles deveriam então escolher, se decidir pelos deuses de seus pais ou de seus vizinhos. É o que Josué diz no versículo 15. Porém, ele e a sua família escolheriam servir ao Senhor. Perceba que o povo tinha 3 opções: servir ao Senhor, servir os deuses de seus pais ou servir os deuses de seus vizinhos. De qualquer forma, querendo ou não, eles estariam adorando algum deus. O povo responde, versículo 16, que nunca abandonaria o Senhor para servir aos outros deuses. E no 17 dá um motivo disso, porque o Senhor é o nosso Deus.
Eles lembram do que Deus fez por eles. Ele os tirou da escravidão, lhes fez milagres e os guardou no deserto. E no versículo 18 nós lemos que ele expulsou os moradores de Canaã para que eles ali pudessem morar. Por causa disso, eles também serviriam ao Senhor, como Josué. Mais uma vez eles dizem, porque Ele é o nosso Deus. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, nós lemos que tudo que Deus fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Isso significa que Deus colocou no homem um vazio, um desejo pela eternidade. E este vazio só pode ser preenchido por Deus, que é eterno. Isso porque o homem foi feito para adorar a Deus. Mas o homem, por natureza, muda o lugar de Deus e busca sozinho preencher esse vazio. Como Paulo diz em Romanos 1, versículos 22 e 23, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e substituíram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao homem corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. O homem tenta preencher o seu desejo por Deus por meio da adoração a homens, a animais, a estátuas, por meio da religião, do trabalho, da satisfação sexual, do dinheiro, etc. E assim o homem acaba servindo a criatura ao invés do Criador. E isso é chamado de idolatria. Mas o que é um ídolo? Bom, um ídolo nada mais é do que uma criação humana. Abacuque 2,19 nos diz isso. Ai daquele que diz à madeira, acorda! E a pedra muda, desperta! Por acaso pode o ídolo ensinar? Está coberto de ouro e de prata, mas não há espírito algum dentro dele. Bom, apesar do ídolo não ter vida e não passar de uma criação humana, a Bíblia nos ensina que por trás dos ídolos, das estátuas, das imagens, estão os demônios. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículos 19 e 20, Paulo diz: será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Diante de tudo que lemos, a idolatria é tão mal aos olhos de Deus, porque ela muda o seu lugar na vida do homem. A idolatria coloca estátuas, ídolos, demônios e até mesmo desejos do coração do homem no trono que é de Deus. Quando isso acontece, são os ídolos que controlam o homem e não Deus. Deus é um Deus zeloso, ciumento, e não divide a sua glória com ninguém. Isaías 42:8 diz: eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a minha glória a outro, nem o meu louvor às imagens esculpidas. É por isso que Josué convoca os israelitas a escolherem, a tomarem uma decisão, servir ao Senhor ou aos deuses de seus pais ou de seus vizinhos. Tudo isso significa que nós sempre estaremos servindo, cultuando a alguém, seja esse Senhor o próprio Deus ou algum ídolo do nosso coração. Se não escolhermos servir ao Senhor, estamos escolhendo servir a ídolos. É isso que Jesus diz em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. No caso aqui, Mamon, o ídolo do dinheiro. Então, a pergunta que nós devemos fazer hoje não é se servimos ou não, mas a quem servimos. Qual é o nosso ídolo? Martinho Lutero, comentando sobre os 10 mandamentos, certa vez disse: qualquer coisa ao qual o seu coração se apega e da qual dependa, isso é o seu Deus. Há um autor que diz assim: um Deus é aquilo que a pessoa ama, em quem confia e serve sobre todas as demais coisas. Um pastor chamado Erwin Lutzer, escrevendo sobre essa passagem de Josué, diz: como podemos identificar nosso Deus? Respondendo a 2 perguntas. No que eu mais pensei na semana passada? E a segunda pergunta: a quem eu quero agradar? Essas 2 perguntas revelarão que a idolatria corre solta em nosso coração. Arrepender-nos da falsa adoração deve ter alta prioridade. Bom, a pergunta mais importante a ser feita hoje, a ser respondida hoje é: qual é o seu ídolo? No que você mais pensa? A quem você busca agradar? Talvez o seu ídolo seja a religião. Você busca satisfação fazendo orações e rezas, meditações, indo a templos, reverenciando homens ou imagens. Talvez o seu ídolo seja o sexo. Tudo que você pensa e faz gira em torno de ter prazer sexual e você quer tê-lo a qualquer custo. Talvez seu ídolo seja o consumismo.
Você não se satisfaz até ter aquela televisão de última geração, até ter o carro do ano ou uma casa toda mobiliada. Talvez o seu ídolo seja sua família. Você faz de tudo para vê-la bem e até chega a pecar para isso. Você trata seu filho como se fosse o Deus da casa, seja feita a vontade dele. Talvez o seu ídolo seja o celular. Você não consegue ter uma conversa pessoal sem olhar no celular. Você não sabe o que aconteceria de sua vida se ficasse sem o celular, sem o tablet, sem o smartphone, sem seu notebook. Talvez seu ídolo seja o esporte. Se você não for no futebol de quinta-feira, irá ficar de mau humor durante toda a semana. Talvez seu ídolo seja seu descanso, ninguém pode atrapalhá-lo. Você merece descansar. Talvez seu ídolo seja o conforto. Você confia nos bens materiais que conquistou, confia na faculdade que fez, na esposa ou no marido que ganha muito bem. Uma prova de que nós temos ídolos é quando nós os percebemos. Por exemplo, uma mulher que descobre que seu marido a traiu e diz: meu mundo acabou. Quero morrer, não há mais motivo para viver. Bom, isso dá um indício de que a esperança dessa mulher estava depositada na fidelidade do marido. Ele era seu ídolo. O ídolo é onde nós encontramos refúgio, conforto, prazer e segurança. E você não pode servi-lo ao mesmo tempo que quer servir a Deus. Hoje você precisa fazer uma escolha. Servir a Deus ou aos ídolos. Nada na sua vida irá mudar no próximo ano se você não fizer essa escolha. Deixar de escolher a Deus é automaticamente escolher aos ídolos. Uma vida de serviço aos ídolos é uma vida de escravidão, mas uma vida de serviço a Deus é uma vida de liberdade. Não importa o quanto você é influenciado pela idolatria, o quanto você é escravo de seus próprios desejos, sair dessa situação envolve uma escolha: servir a Deus. E você só vai conseguir se libertar da escravidão através de Jesus Cristo. Como os próprios israelitas disseram, o Senhor é o nosso Deus. Ele é o único que merece ser servido. Você quer que sua vida continue na miséria da idolatria? Ou quer que ela seja dedicada ao único Deus, aquele que te escolheu, que te tirou do lixo, que te salvou e te transformou? Lembra de onde Ele te tirou? Somente Ele poderia ter feito isso. Somente Ele merece a sua vida. Escolha hoje a quem você quer servir. Que possamos dizer como Josué: eu e minha casa escolhemos servir ao único Deus e não aos ídolos. Que essa seja a nossa reflexão no dia de hoje.